Olá, traders! Vini Lang aqui. E se você chegou nesse vídeo, você quer saber mais sobre mercado de futuros, alavancagem, modo isolada, modo cruzada, quanto alavancar, como calcula a alavancagem. Então, vamos para a tela aqui que eu vou te explicar tudo isso. Basicamente, são 4 passos para você criar uma conta, criar uma operação na futuros, colocar stop. Tá? Você precisa ter uma conta no mercado de futuros. Você pode entrar no site da corretora e criar uma conta, tá? Eu tô aqui com a Gate aberto, com a Binance aberto, com a BitGet aberto. São corretoras que eu tenho conta nas três. Só para exemplificar que todas elas basicamente têm o mesmo padrão, o mesmo layout e são todas da mesma forma. Então, passado esse ponto de montar, né, abrir uma conta, você vai vir aqui nessa flechinha aqui para transferir fundos, tá? Então você vai pegar os fundos que você tem e transferir aqui para wallet, tá? Tá aqui. Mesma coisa em outras corretoras, você pode transferir aqui da spot para futuros, né? Novamente aqui, por exemplo, na Gate, que já tem no futuros, transferir do futuros para spot, tá? Normal, nada demais, tá? Então vou dar um exemplo aqui do usar isolada, usar o cross, qual que é a diferença? Eu vou abrir uma posição isolada e uma posição cross, tá? Então, vamos fazer um long na ETH aqui, tá? Então, comprar aqui 0,1 ETH. Vou comprar mercado mesmo, só para abrir, e vai ser isolada 10x, tá? Isolada 10x. Então, vou vir aqui, beleza, vou confirmar. Tá aqui minha posição em ETH. E quando eu abro uma posição, ela dá algumas informações. Tá? Ela basicamente dá o preço que eu entrei, o preço que está, o preço de liquidação, o quanto eu entrei, então eu entrei com 21,15, o nível de margem, tá? O PNL realizado. Tá? PNL realizado, nem todas as exchanges dão essa informação, por exemplo, a Binance não dá, porém a Gate tá? E a BitGet também. Tá? É uma informação interessante. Tá? Então, basicamente, aqui a gente tem um ponto que, na minha visão, é um ponto negativo em você usar a margem isolada. Tá? Você consegue ver que você tem um ponto de liquidação aqui muito baixo. Tá? Então, 1900 aqui, 1889. Vamos supor que você estava analisando a ETH e você chegou à conclusão que o seu stop adequado tinha que ser abaixo desse fundo aqui do diário, tá? Porque fez sentido na sua análise técnica, tá? Então, você pode perceber que com 10x, o meu ponto de liquidação, ele está acima do que está meu stop. Ou seja, eu não vou ser estopado nessa posição, eu vou ser liquidado e provavelmente o preço pode até voltar e ser a favor dessa minha posição. Então, o seu ponto de liquidação, ele sempre tem que ser abaixo do seu ponto de stop para você nunca ser liquidado, tá? Se você usa isolado, você sempre tem que calcular o seu stop e modificar toda a operação que você entrar em qualquer moeda, o quanto que você tem que alavancar. Então, por quê? Porque se eu trocar, por exemplo, aqui de ETH para Sol, por exemplo, ela vai vir por padrão cruzado 50. Se eu trocar aqui para VAX, ela vai vir por padrão também cruzado 50. Então, toda a operação eu vou ter que mexer aqui e mudar isolado para cruzado, cruzado para isolado e mexer na alavancagem e vou ter que ver quanto que é meu stop. E posterior a ver meu stop, eu vou ter que ver o quanto que eu vou poder colocar de alavancagem, tá? Então é um outro ponto negativo. Eu vou ensinar para vocês como que calcula isso, tá? Então basicamente eu vou pegar o valor do meu stop, que é, nesse caso aqui, 17,7, tá? Para você ver o stop, você vem nessa ferramenta aqui, posição comprada, tá? Ou posição vendida, se for short. E você tem aqui 17,71, tá? Você vai pegar a sua calculadora, você vai dividir aqui 90, tá? Por que 90? O certo seria 100, mas 90 para ter uma margem de segurança, tá? 90 dividido por 17,7. Então você pode alavancar 5 vezes, tá? Então
Beleza, meu stop está em 17,28. Tá? Então eu vou fechar aqui. E eu vou abrir novamente em ETH. E eu vou alavancar 5 vezes a mesma posição. E vocês podem ver que o meu ponto de liquidação agora está abaixo do ponto que eu imaginei que seria o stop. Tá? Então, quais são os pontos positivos, retomando aí com relação à isolada, tá? Se você não deixar o stop, tá? Minha operação aqui está sem stop por enquanto. E o preço andar contra você, você só vai perder o que você colocou de margem. Tá? No caso aqui eu coloquei esses $40 de margem. Eu vou perder $40 se a Ethereum em 1 minuto aqui bater 1.676. Tá? Eu não vou perder o restante da banca. Então esse é o ponto positivo. Qual que é o ponto negativo? O ponto negativo é que toda moeda, toda operação, você tem que fazer esse cálculo. Você tem que pegar, dividir 90 pelo preço do stop e você tem que mexer aqui na sua margem e aí você coloca a margem que você calculou. Então toda operação envolve um cálculo. Toda operação envolve um cálculo, tá? Se você usa cruzado, tá? Basicamente você não precisa fazer cálculo. Tá? Por quê? Eu vou abrir outra posição aqui. Pode ser na ETH mesmo, tá? Então, vamos supor que eu coloquei cruzado, vou colocar 100x para vocês verem aqui que não muda, tá? 100x. Se eu calculei aqui, tá? Eu entendo, eu sei o quanto que eu preciso entrar de ETH, tá? Que é 0,1, tá? 0,1. A gente entrou com 0,1, vou entrar com 0,1 de ETH. E eu colocar aqui os mesmos 0,1, vou comprar. Meu ponto de liquidação aqui, no caso, é 0. Às vezes vai ter um ponto de liquidação, vai, mas eu não vou precisar fazer cálculo nenhum. Só que, prestem atenção, por favor. Se você não utiliza o stop ou não tem costume de utilizar o stop, jamais utilize a margem cruzada. Tá? Ou se você utilizar a margem cruzada e não utilizar o stop, pelo menos saiba que você vai perder toda a sua banca, tá? do mercado futuros. Então, você utilizando a margem cruzada, você não vai precisar fazer cálculo e mudar toda vez aqui isolada e mudar a alavancagem, tá? Você pode fazer absolutamente qualquer alavancagem, você pode utilizar 100x, 50x, 20x, não muda, tá? Vou mostrar o que muda na prática, tá? Então aqui a gente tem a quantidade que eu comprei, 0,1, a margem que eu usei para comprar foi $2, então $2 alavancado em 100x, mas na prática não muda ser 100x. O que muda é minha quantidade. Então se eu tenho 0,1 Ethereum, 0,1 Ethereum é 0,1 Ethereum. Se tiver $2 alavancado 100x, ou se tiver $1.000 alavancado 2x, não muda. 0,1 Ethereum é sempre 0,1 Ethereum. Tá? Então, o que muda é a sua margem. Tá? Mas como a sua margem que você está utilizando não é a margem da posição, e sim a margem da banca da futuros, você não tem ponto de liquidação. Tá? Então, essa é a vantagem que eu recomendo utilizar cross, inclusive se você souber o que está fazendo. Eu sempre utilizo cross, nunca fui liquidado utilizando cross, já fui liquidado umas 3 ou 4 vezes utilizando isolada, por esquecer de mudar a alavancagem. Então é um ponto também que você tem que levar em consideração. Se você entrar numa posição, calcular, eu preciso comprar 0,1 Ethereum, você ir lá e comprar 0,1 Ethereum e você não se lembrar que a sua margem, a sua alavancagem, ela estava num nível diferente, você vai ser liquidado e você pode até ter uma posição certa, mas ser liquidado porque você não trocou a alavancagem. Tá? Então, por isso que eu utilizo o cruzado, tá? Porque 0,1 Ethereum é 0,1 Ethereum, tá? Eu vou basicamente comprar novamente para você entender, tá? Percebam, 0,1 Ethereum, margem 2. Vou fechar essa posição e vou comprar novamente
utilizando 25x. Tá? Eu vou comprar 0,1 Ethereum, 25x, 0,1 Ethereum. Então eu tenho os mesmos 0,1 Ethereum. A diferença é que agora a minha margem, que era 2, agora é 8. Estou correndo mais risco ou menos risco com essa operação? Mesma coisa, tá? Por quê? Porque 0,1 Ethereum sempre vai ser 0,1 Ethereum, tá? O que muda é o valor, no caso, ele especifica aqui o valor em USDT e o valor em ETH. Então, se eu tiver $200 alavancado 8 alavancado 25x, ou 100 alavancado 2x, ou 2 alavancado 100x, vai ser o mesmo valor, que vai ser 0,1 Ethereum, tá? Então, basicamente, a alavancagem explicada de forma simples. Se você usa isolado porque se sente mais seguro, use, tá? Mas lembre-se que toda vez você vai ter que calcular, além do quanto você precisa comprar, você vai ter que calcular o valor que você vai ter que colocar de alavancagem para não ser liquidado antes de tomar o stop. Tá? Se você utilizar o cross, é só você utilizar o stop e tá tudo certo. Então, agora eu vou te ensinar basicamente como que coloca o stop certo. Tá? Tem dois jeitos, um eu considero mais adequado, vou te explicar o porquê. Tá? O jeito difícil, eu não vou ensinar, mas eu só vou dizer que tem. Tá? Você vem aqui em condicional, você vai colocar aqui o preço do stop, o preço que você vai vender e a quantidade que você vai vender. Então perceba que tem 3 campos para você preencher aqui, que é mesmo o stop da spot. Tá? Você vai colocar o preço de ativação do stop, que a gente calculou que seria 1.890. Você vai colocar o valor, tá? Então 1.800, porque sempre vai ter que ser um valor abaixo do preço que ativa, e a quantidade. Tá? Você vai ter que colocar aqui 0,1. Então perceba que aqui eu já posso ter cometido um erro. Por exemplo, eu coloquei 0,1 e a Exchange coloca, só aceita 0,1. Então eu colocando aqui, se eu for estopado, eu talvez entraria aqui vendido em 1 ETH, em vez de só estopar. Tá? Eu poderia digitar errado aqui, colocar um 0 a mais, um 0 a menos, às vezes acontece. Talvez não em uma operação, mas se você estiver fazendo 20 operações, pode acontecer. E basicamente tem a chance aqui, porque você coloca a ordem a limit, tá? Pode ser mercado também, mas tem uma chance maior de você pular o stop, tá? E caso você aumente sua posição, você tem que mexer no seu stop novamente. Tá? Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu calculei aqui, eu coloquei esse stop para 0,1 Ethereum, mas eu quero comprar mais. Daí eu compro, além de 0,1, eu compro 0,2. Eu vou ter que vir aqui, vou ter que cancelar minha ordem de stop e vou ter que colocar novamente aqui, vou ter que colocar 0,1 mais 0,2, dá 0,3, então eu vou ter que colocar aqui 0,3. Tá? Então essa é a forma mais difícil. Eu não recomendo que vocês utilizem, mas é só para vocês saberem que existe. Tá? O que eu recomendo que vocês utilizem? Tá? Vocês vêm aqui nesse lapisinho. Tá? Então, nesse lapisinho aqui, você vai ter aqui stop loss. Então, você vai colocar aqui o seu stop. A gente viu aqui que era quanto? 17,17. Beleza, a gente vem aqui, 17,17. Então, se o preço chegar, eu vou perder 38. Então, qual que é o ponto positivo de fazer dessa forma? Você tem uma noção do seu risco já. Então, você tem a certeza de que se você for estopado, você vai perder aproximadamente 38,28 dólares. Tá? Da outra forma, você não sabe quanto que você vai perder se você não fizer um outro cálculo para fazer isso. E aqui você já tem noção do qual que vai ser seu risco se você perder e você pode adicionar mais margem. Então, por exemplo, assim, eu vou comprar mais ETH. Tá? Então, eu vou comprar mais 0,2. Comprei mais 0,2, eu não preciso mexer no meu stop. Tá? Não preciso mexer no meu stop. Por quê? Porque ele já está com o meu stop posicionado aqui no lapisinho. Tá? Então, esse lapisinho aqui, que inclusive está errado agora o cálculo, né? Mas ele basicamente ele vai fechar a minha posição quando o preço chegar aqui. Então, ele vai fechar minha posição. Independente
da posição. Na verdade, ele não tá errado que não pegou a ordem, né? Eu coloquei a limit aqui. Deixa eu colocar mercado aqui, vocês vão ver. Então, vocês vão ver que aqui ele já vai atualizar. Eu vou perder agora caso o preço chegue àquela região, 114 dólares. Tá? Então eu sei quanto eu vou perder. Além de que ele vai fechar minha posição. Então não preciso me preocupar. Porque ele vai fechar minha posição. Eu não preciso me preocupar se o stop vai pular ou não. Ou se eu adicionei mais compra aqui e eu trocar o stop. É só eu colocar aqui no lapisinho. Eu tenho certeza de que se o preço chegar aqui, ele vai aproximadamente perder isso aqui. Então, além de eu saber o quanto eu vou perder, eu consigo conferir caso eu tenha várias posições. Eu tenho uma posição aqui, tá? Mas vamos supor que você tenha posição na Gate, na Binance, na BitGet. E além de você ter posição nas três, você tem 5, 4 ou 7 posições em cada uma, tá? Acontece. Você fazendo isso, você vai conseguir conferir todas aqui, caso você esteja com o stop posicionado. Então, você tem ali... vim aqui shortar ETH aqui. Você tem aqui, por exemplo, agora utilizando a Binance, tá? A Binance também tem o mesmo lapisinho, tá? Aqui. Se eu for no lapisinho, aqui, mesma coisa, eu consigo colocar um stop loss, agora é short, eu vou colocar aqui em 21,52. 21,52. Eu sei quanto eu vou perder. E eu sei que tem o stop. Tá aqui meu stop. Se não tivesse o stop, ele não ia estar marcado o número que eu coloquei o stop. Então eu consigo ver nas minhas várias posições aqui, se tiver, quais que tem stop e quais que não. Tá? Quais que estão seguras e quais que não. No caso aqui da ETH, eu não tenho stop. Eu consigo conferir só olhando as posições. Eu não preciso ir em ordens abertas e verificar se tem uma ordem de stop. E se a ordem de stop ela condiz com o preço que eu tenho de posição. Entende? Então, essas duas formas que são as formas que funcionam para mim, tá? Talvez para você funcione diferente, mas para mim o que funciona utilizar cross sempre, não importa a alavancagem, tá? Pode ser qualquer uma. Em geral, eu uso o padrão da exchange que é 20 e a primeira coisa que você faz ao abrir uma posição é deixar a ordem aqui pelo TPSL, tá? Stop loss, take profit, tá? Você também pode vir aqui e colocar um take profit na sua posição. Então, por exemplo, se o Ethereum chegar a 3.000 e eu tiver essa posição, eu vou ganhar 270 dólares, tá? E eu posso, no caso, fechar a posição ganhando esse valor, tá? Então vai aparecer aqui também o meu take profit 3.000, o meu stop loss 1.717 e eu vou conseguir ver de uma forma adequada se eu tenho os stops colocados ou não. Beleza? Mas lembre-se, muito importante deixar o stop. Se você utilizar margem cruzada e você não deixar o stop, você corre o risco de perder toda a sua banca. Então, se você não quer calcular toda vez qual que é a alavancagem que eu devo usar, e aí pegar a calculadora e fazer um cálculo toda vez, além de calcular o quanto que você precisa comprar, você usa cruzada, que não tem problema, porém sempre utilize o stop. Beleza? Então, vídeo básico de introdução, margem cruzada, margem isolada, como que transfere fundos, como que faz as compras, tá? Vão ter mais vídeos explicando de fato sobre o gerenciamento de risco, tá? Alguns conceitos como calcular o tamanho de posição, como calcular uma relação risco-retorno adequada, tá? Então não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Então, até a próxima.